Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição. Segunda-feira, meu povo, tem como tema Igreja e Estado versus Cristo. Mas, antes disso, meu nome é Ismael e eu sou o seu anfitrião da lição dos jovens. Então, pegue sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. E antes de nós entrarmos neste comentário, eu quero convidar você mais uma vez a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho, a comentar, a compartilhar, porque se o canal tem te ajudado a entender um pouco mais sobre a lição dos jovens, sobre o conteúdo que é produzido aqui no canal, também com certeza irá ajudar mais pessoas a compreenderem essas coisas. Como eu estava dizendo, segunda-feira tem como tema Igreja e Estado versus Cristo. Quando nós olhamos para o julgamento de Cristo Jesus, tanto o que é apresentado lá em João, quanto o apresentado em Mateus, Marcos e Lucas, nós percebemos que existe muitos erros e muitos equívocos nesse julgamento de Jesus. Coisas assim absurdas, por exemplo, Jesus foi preso à noite, o que era contra as leis judaicas, ele foi julgado em pouquíssimo tempo pelos judeus, num local fechado, com testemunhas falsas. Mas hoje eu não quero conversar com vocês sobre isso, sobre esse pré-julgamento que os judeus fizeram, mas a ação do Estado sendo um braço do julgamento dos judeus. Por quê? Quando nós olhamos o que os judeus acusam Jesus perante Pilatos, eles acusam ele de três coisas. Primeiro, de desviado a nação. A segunda coisa, dos seus seguidores, ele fala para os seus seguidores pararem de pagar impostos para Roma. E o terceiro, que Jesus afirmava que ele era rei. Os dois primeiros são falsos, obviamente. O terceiro, mais do que claro, que Cristo realmente era rei. Só que percebe que todos os três existe uma ligação política. Por quê? Os judeus, eles não poderiam matar Jesus sem a autorização de Roma. Roma era este braço. Roma é o que dava esse direito. Então eles pegam Jesus e levam a Pilatos. Isso é apresentado, por exemplo, lá em Lucas 23. E Pilatos, ele vai analisando, ele vai vendo e fala assim, seguinte, Jesus, eu não vejo nada de errado nessa pessoa aqui, eu não vejo por que julgar, eu não vejo por que matar essa pessoa. Então, Pilatos manda Jesus para Herodes, para que Herodes fizesse uma avaliação e ele fizesse o julgamento, porque Pilatos, ele não queria matar Cristo. Só que Herodes não toma uma posição, manda de volta para Pilatos, até Lucas cita que eles eram inimigos, naquele instante se tornam amigos, mas Pilatos, motivado pela população, meio que obrigado pela população, porque chegou até a ameaçar acusá-lo para César se ele não tomasse um posicionamento e ele não queria ficar feio perante a multidão, ele vai lá, age de acordo com o que os judeus queriam e ele manda matar Cristo Jesus. E o que nós percebemos nisso? Que o Estado, naquele instante, Roma, ele foi o braço dos judeus, então ele foi o braço opressor, ele foi o perseguidor, ele foi aquele que fez aquilo que a religião queria que fosse feito. Então o Estado foi usado para fazer aquilo que a religião queria. E olhando para isso, nós percebemos que isso se repete ao longo da história inúmeras vezes, tanto ali na época da Idade Média, quanto na época que nós conversamos sobre Lutero, onde Lutero usa o Estado para perseguir aqueles que ele não concordavam, e também nós vamos ver isso acontecendo mais uma vez, muito próximo, um pouco antes da volta de Cristo Jesus. Por que nós estamos conversando sobre isso exatamente hoje? Porque na própria Bíblia apresenta que esta união entre Estado e Igreja é horrível. Nós precisamos, e aqui é fundamental para nós olharmos, defender a imagem de Cristo Jesus, aquilo que Cristo Jesus apresenta. Porém, como eu tenho dito todas as lições desse trimestre, nós não podemos obrigar ninguém a aceitar Jesus. Nós não podemos, porque eu penso desta forma, porque eu compreendo a Bíblia desta forma, que eu entendo que essa verdade apresentada, eu utilizar o Estado, o braço do Estado, como força opressora das pessoas que não concordam. Eu não posso agir desta forma. Isso é completamente errado, completamente equivocado. Lutero fez isso e cometeu atrocidades. Então, nós não podemos seguir este mesmo caminho. Os fariseus fizeram isso e mataram o Filho de Deus. Pilatos, que entendia que Cristo era inocente, ele abriu mão das suas crenças, abriu mão do seu conhecimento, abriu mão das suas convicções e atendeu o apelo do Estado.
Aí eu pergunto para você analisar a sua vida. Quando nós estamos falando da nossa consciência, quando nós falamos daquilo que a Bíblia apresenta, você é quem? Você é aquele que tenta impor de todas as formas a sua perspectiva. Você é aquele que, quando alguém fala aquilo que você não concorda, você se estressa e sai do local? Ou você é aquela pessoa que vai abrir a palavra de Deus, vai defender o seu ponto de vista, e se a pessoa argumentar de uma forma diferente, você vai continuar defendendo o seu ponto de vista, sem perder a educação, sem tentar impor a sua vontade, sem tentar apresentar de alguma outra forma e sem tentar utilizar legislação, usar isso, usar aquilo para defender a palavra de Deus. O que você usa? Porque pense bem, os fariseus utilizaram Roma para matar Jesus. Muitas pessoas hoje usam o Estado para tentar calar as outras pessoas. Tentam utilizar várias coisas, até a própria Roma, como no sinal do Papa, a Igreja Católica, para defender ou condenar alguns aspectos. Nós não podemos sair por esse caminho. Nós precisamos continuar firmes à palavra de Deus, continuar defendendo a liberdade, porque o Filho de Deus, o próprio Deus, veio nessa terra e morreu por causa de uma união entre Estado e Igreja. Que nós não cometamos este mesmo deslize, este mesmo equívoco ao defender a palavra de Deus, ao apresentarmos Cristo Jesus, que nós sigamos o seu exemplo e o seu espírito, e não das pessoas que o condenaram. Mas neste momento, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia, obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos, de estarmos na sua santa presença. Gratos somos, pois mais uma vez, o Senhor fala ao nosso coração, apresentando essas verdades tão claras, meu Pai, mas ao mesmo tempo algo que nós não queremos abrir mão. Nós queremos sempre te defender, meu Pai, mas algumas vezes nós queremos utilizar as legislações do Estado como ferramenta e forma de obrigar as pessoas a concordarem. Foi isso que causou a sua morte aqui nessa terra. Foi isso que na Idade Média aconteceu, foi isso que na época de Lutero aconteceu, e isso acontecerá mais uma vez. Que possamos estar firmados na Tua Palavra, seguindo o Teu exemplo, meu Pai, para que cada vez mais possamos ser transformados por Ti, e não agirmos de acordo com a nossa vontade, de acordo com o nosso querer, mas de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu querer, meu Pai. Perdoe os nossos pecados, derrame a Sua sabedoria sobre nós, e também que o Senhor haja no nosso ser para que possamos perdoar os outros da mesma forma que nós pedimos o perdão para Ti. Fique conosco e tudo isso eu te peço e te agradeço em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira. Então quando você se inscreve no canal e ativa o sininho, você sempre recebe uma notificação todas as vezes que os vídeos são postados no canal. Também deixa seu like aqui embaixo para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força e também para o algoritmo do YouTube compreender que o canal é de qualidade, que o conteúdo é de relevância, que ele pode recomendar para mais pessoas, assim como você pode recomendar clicando aqui embaixo no botão de compartilhar e colocando nas suas redes sociais. Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você acha melhor de levar a mensagem de Deus a mais pessoas. E também clica aqui, ó, nessa playlist da lição dos jovens ou nessa playlist das meditações que eu fazia aos sábados com vocês. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos e até mais!